Estudos para o INSS, Lei 8742, que é a LOAS, a Lei de Organização da Assistência Social, eu acho. Artigo 6 a 19, sobre a organização e da gestão. Bom, a gestão das ações na área da assistência social é organizada sob a forma de sistemas descentralizados. Tem palavras-chave, tá? Então escreve aí. Só tem que achar a minha caneta. Sistema descentralizado e participativo denominado Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Sistema descentralizado e participativo. Com os seguintes objetivos. E agora a gente lê. Então, paga. Pronto, apagado. Primeiro objetivo. Tem uma coisa que eu quero fazer. Vou colocar aqui uma linha para escrever nela, sabe? Daí coloca uma caneta. Daí coloca uma cor. Objetivos. Ok, agora. Primeiro objetivo, consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva. Segundo objetivo, integrar a rede pública e privada de serviços, programas e projetos benefícios da assistência social. Terceiro objetivo, estabelecer as responsabilidades dos entes federativos da organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social. Quarto objetivo, definir os níveis de gestão respeitadas as diversidades regionais e municipais. Quinto objetivo, implementar a gestão de trabalho e a educação permanente na assistência social. Educação permanente, interessante. Outro objetivo é estabelecer a gestão integrada dos serviços e benefícios. E o último objetivo, afiançar a vigilância social, assistencial e a garantia de direitos. Objetivos das suas, tem até um pouquinho aqui. Consolidar a gestão de compartilhado, financiamento e cooperação técnica entre os entes federativos, integrar a rede pública privada de serviços, programas, projetos e benefícios, estabelecer a responsabilidade dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão, estabelecer a gestão integrada e serviços e benefícios, definir níveis de gestão, implementar a gestão de trabalho e educação permanente e afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Bom, as ações executadas no âmbito do SUS têm por objetivo a proteção da família, maternidade, infância, adolescência e velhice. E como base de organização do território. O SUAS é integrado pelos entes federados e pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades de organização de assistência social abrangidas pelo LOAS, a instância coordenadora de política nacional de assistência social e o Ministério do Desenvolvimento Social. Isso aqui é importante. Qual é a instância coordenadora? É o Ministério. A coordenadora, se pergunte, quem é? É o Ministério do Desenvolvimento Social. E ela já apareceu em questões do INSS, né? A ciência organiza-se pelos seguintes tipos de proteção. Proteção agora, né? Proteções. A proteção social básica e a proteção social especial. São duas proteções, né? A proteção conjunto de serviços, programas e projetos e benefícios de assistência social que visa prevenir situações de vulnerabilidade e risco social. A básica é prevenir vulnerabilidade. Básica é igual a prevenir, ou seja, que eles não cheguem a esse ponto. Prevenir vulnerabilidade. Por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. E a proteção social especial é o conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários
a defesa do direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Qual é a proteção social básica? É o conjunto de serviços, programas, de projetos e benefícios. É a prevenção de situações de vulnerabilidade social. É o desenvolvimento de potencialidades de aquisições. Isso aqui tinha, isso aqui estava escrito lá também, né? Que tá. Como é que prevê? É por meio de desenvolvimento de potencialidade, aquisições de fortalecimento de vínculos. E do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. E a proteção social especial é o conjunto de serviços, programas e projetos para o enfrentamento das situações de violação de direito, para o fortalecimento de potencializações de aquisições e a reconstrução de vínculos familiares e comunicação de defesa do direito. Ou seja, o especial é sobre o direito e o básico é da vida normal das pessoas. As proteções sociais básicas e especiais serão ofertadas pela rede socioassistencial de forma integrada diretamente pelos entes públicos, Centro de Referência Assistencial CRAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, e por entidades organizações de assistência social sem fins lucrativos vinculadas ao SUAS. A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial. Para obter tal reconhecimento, deve a entidade constituir-se para prestar algum dos serviços. Previsto no artigo 3 do LOAS, que é o atendimento, assessoramento ou defesa de garantia de direitos. Inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito Federal ou integrar o sistema de cadastro de entidades previstas no inciso 9, no inciso 11 do artigo 19 também do LOAS. E só para confirmar uma coisa aqui, isso aqui chega até o 19, ou seja, o conteúdo aqui vai chegar até o 19. Se der, né? Porque a gente aqui não tá falando dos números, né? As ações de assistência social, no âmbito das entidades e organizações da assistência social, observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios observarão os princípios diretrizes. Os princípios diretrizes estabelecidos nessa lei fixarão suas respectivas políticas de assistência social. O financiamento das entidades e a organização da assistência social depende da prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal da Assistência Social ou do Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso, cabe a esses conselhos a fiscalização das entidades neles inscritas. A União, Estado, Distrito Federal e municípios podem celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social em conformidade com os planos aprovados pelos respectivos conselhos. As ações assessórias do governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos programas de suas respectivas esferas, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É de forma articulada. É de forma articulada. Realiza-se de forma articulada, cabendo a coordenação das normas gerais da esfera federal. É que nem normal, né? De leis. Normas gerais igual a federal. O resto, coordenação e execução, o resto. Coordenação e execução, resto. Gerais esferas federal e a coordenação e execução dos programas de suas respectivas esferas. Ações governamentais, coordenação e normas gerais, união, coordenação e execução, o resto. Prosseguindo nessa nossa análise, chegamos ao artigo 12 do LOAS, que diz: compete à União responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no artigo 203 da Constituição Federal. Se você sabe, a prestação de benefício de prestação continuada é um dos benefícios de assistência social. Ele cai no INSS, já caiu pergunta no INSS, e ele é só para deficientes e para idosos. Mas são pessoas que vivem em famílias na pobreza, entende? Bom, não confunda esses benefícios de prestação continuada mencionados aí com os benefícios previdenciários, ok? Esse é chamado de benefício assistencial, ou BPC, LOAS, ou simplesmente LOAS. É o benefício devido em razão do inciso 5 do artigo 203, que estabelece a garantia do salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meio de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Daí a gente viu lá os objetivos, né? Cofinanciar por meio de transferência automática, aprimoramento de gestão, pelo aprimoramento de gestão, serviços, programas e projetos de assistência social em âmbito nacional. Atender em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios as ações assistenciais de caráter emergencial e realizar o monitoramento e avaliação de política assistencial social e assessorar estados, Distrito Federal e os municípios para seu desenvolvimento. Competências da União, concessão e manutenção do BPC LOAS, cofinanciamento, que a gente está vendo agora, atendimento de ações assistenciais emergenciais e monitoramento de avaliação de políticas. O BPC, cofinanciamento, ajuda a pagar as coisas, monitora as políticas e as emergências. Além dessas atribuições, deve a União apoiar financeiramente o aprimoramento, a gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social por meio de índice de gestão descentralizada do Sistema Único de Assistência Social para a utilização do âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Esse IGD, Índice de Gestão Descentralizada. O Índice de Gestão Descentralizada tem por sua função
Deixa eu escrever isso aqui. Índice de gestão. O índice de gestão descentralizada tem por funções medir os resultados de gestão descentralizada dos SUAS, que é lá o treco de assistência social. Incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, municipal e do Distrito Federal de SUAS e calcular o montante de recursos a serem repassados aos entes federados e a título de apoio financeiro de gestão do SUS. Para fins de fortalecimento dos conselhos e assistência social dos estados dos municípios do Distrito Federal, o percentual dos recursos transferidos deverá ser gasto com atividades de apoio técnico e operacional e aqueles colegiados na forma fixada pelo Ministério do Desenvolvimento Social de combate à fome, sendo vedada a utilização dos recursos para pagamento de pessoas efetivas de gratificações de qualquer natureza, servidor público, estadual, municipal ou distrital. Ou seja, nunca pode o recurso que é transferido para assistência social ser usado para outra coisa além da assistência social. Um exemplo é pagar servidores. Compete os estados agora. Vamos colocar os estados aqui. Agora sobre estados. Compete os estados destinar recursos financeiros aos municípios a título de participação de custeio de pagamento dos benefícios eventuais, dictado no artigo 22 da LOAS, mediante critérios estabelecidos pelos conselhos estaduais da assistência social. Os estados também têm que cofinanciar, que nem a União, eles têm que pagar ao mesmo tempo, por meio de transferência automática ou aprimoramento da gestão de serviços, dos programas e projetos de assistência social em âmbito regional ou local. Os estados têm que atender o conjunto com os municípios às ações assistenciais de caráter de emergência. Os estados têm que estimular o apoio e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais de prestação de serviços de assistência social. Os estados têm que prestar serviços de assistenciais cujos custos ou assistências de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços desconcentrada no âmbito do respectivo estado. E, por fim, os estados têm que realizar o monitoramento e avaliação da política de assistência social e assessorar os municípios. Palavras-chave, benefícios eventuais, âmbito regional ou local e monitoramento e avaliação. Os artigos 14 e 15 do LOAS tratam respectivamente das competências do Distrito Federal e dos municípios, os últimos que sobraram. Ambos os artigos são praticamente idênticos entre si, só havendo distinção do inciso 1, por isso vamos vê-los conjunto ou economista tempo, né? O 1 é o único que tá, então vamos ver. E deixar eu marcar aqui. DF e MUNI. Destinar os recursos financeiros para custeio do pagamento de benefícios eventuais do que trata o artigo 22 do LOAS, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos de Assistência Social ou Conselhos Municipais de Assistência Social. Distrito Federal ou Conselhos Municipais de Assistência Social. Efetuar pagamento dos auxílios de natalidade e funeral. Compete, eu vou escrever isso aqui, porque, bom, tá em negrito, né? Compete ao DF e município. LOAS efetuar, que significa pagar, o pagamento dos auxílios de natalidade e funeral. Executar os projetos de enfrentamento, o Distrito Federal e os municípios têm que executar os projetos de enfrentamento de pobreza, incluindo a parceria com a organização da sociedade civil. O Distrito Federal e os municípios têm que atender às ações assistenciais de caráter emergencial. O Distrito Federal e os municípios têm que prestar os serviços assistenciais, dictado no artigo 23 do LOAS. Assim, atendidas as atividades continuadas que visam a melhoria da vida da população, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes. O Distrito Federal e o município têm que cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e projetos assistenciais em âmbito local. Se lembra, a coisa do município é sempre em âmbito local, já que o Distrito Federal é do tamanho de município, né? Realizar, e por fim, o Distrito Federal e os municípios têm que realizar o monitoramento e a avaliação política da assistência social em seu âmbito. Bom, continuando, agora foi para o artigo 16. A LOAS, a partir do 16, apresenta as instâncias deliberativas do SUAS. Elas têm caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil. São elas o Conselho Nacional de Assistência Social, os Conselhos Estaduais de Assistência Social, o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, os Conselhos Municipais de Assistência Social. Dois deles já apareceram, o 3 e 4. Os Conselhos de Assistência Social, deixa eu só... Agora a gente está vendo... Não está escrevendo a caneta. Conselhos. Tá. Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão gestor da assistência social que deve prover,
prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens diárias de conselheiros, representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem em suas atribuições. O CNAS, que significa Conselho Nacional, né, de Assistência Social, é o órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da administração pública federal, responsável pela coordenação da política nacional de assistência social, cujos membros, nomeados pelo presidente da República, têm mandato de 2 anos, permitindo uma única recondução por igual período. Daí eu vou escrever aqui, CNAS, C de Conselho e AN de Nacional. Daí eu coloco aqui, os membros têm 2 anos de mandato, com recondução, com uma recondução. E o plano principal, o CNAS, ele faz aquela coisa de política, sabe? Está escrito aqui, ó, Política Nacional, pela coordenação da política nacional. Responsável pela política. Responsável pela política. Permitirá uma única recondução por igual período. É composto por 18 membros respectivos suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Olha, eu acho que a quantidade de membros já apareceu numa questão. Bom, mas ela não apareceu no CESP, mas apareceu numa questão de múltipla escolha. De outra banca. 18 membros. Tantos membros, né? 9 representantes governamentais, sendo os estados e dos municípios. 9 representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou da organização, de usuários das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprios, sob fiscalização do Ministério Público Federal, e a presidência do Senas, exercida por um dos seus integrantes, eleito entre seus membros pelo mandato de 1 ano, permitindo uma única recondução por igual período. Daí, 9 sociedade civil, 9 governo. 9 sociedade civil, 9 governo. 9 sociedade civil. 2 anos, 1 ano, presidente, tá. Artigo 18, compete ao CNAS, o SINAS, que a gente ficou falando, né? Aprovar, deixa eu só escrever aqui, CNAS, ok. Compete ao SINAS, aprovar a Política Nacional de Assistência Social, compete ao SINAS normatizar, o SINAS faz a normatização das ações e regular as prestações de serviços de natureza pública e privada do campo de assistência social. O SINAS acompanha e fiscaliza os processos de certificação das entidades e organizações de assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome. O SINAS aprecia o relatório anual, que conterá, apreciar significa verificar e olhar, que conterá a relação de entidades e organizações de assistência social, certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para conhecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados e Municípios do Federal. O SINAS zela pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social. O SINAS, a partir do 2 da segunda Conferência Nacional de Assistência Social, ele convoca ordinariamente a cada 4 anos a Conferência Nacional de Assistência Social. Isso aqui eu acho interessante. 4 anos conferência. Ok. Terá a atribuição de avaliar a situação de assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. O SINAS aprecia e aprova a proposta orçamentária da assistência social e tem a ser encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. O SINAS aprova os critérios de transferência de recursos para os estados, municípios e Distrito Federal, considerando para tanto indicadores que informem sua regionalização mais equitativa, tais como população, renda per capita, mortalidade infantil, concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O SINAS acompanha e avalia a gestão de recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados. O SINAS estabelece diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais, plurianuais de Fundo Nacional de Assistência Social. O SINAS indica representantes do Conselho Nacional de Assistência Social junto ao Conselho Nacional de Seguridade Social. O SINAS elabora e aprovar seu regimento interno. E o SINAS, por fim, divulga ao Diário Oficial todas as suas decisões. Todas essas compreensões, todas essas estabelecem diretrizes, né? Bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social e os respectivos pareceres diretos. E, para encerrar, artigo 19. Que é entre outras atribuições presentes no artigo 19 do LOAS, compete ao órgão da Administração Pública Federal prover recursos para o pagamento de benefícios de prestação de continuada definidos nesta lei e elaborar e encaminhar a proposta. Isso aqui é um órgão da Administração Federal, tá? Elaborar a proposta orçamentária da assistência social em conjunto com as demais de seguridade social e um órgão da Administração Pública Federal tem que prestar assessoramento técnico aos estados, aos Distritos Federais, aos municípios e às entidades da organização da assistência social. E assim termina.